Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no capítulo de número 25, né? E vamos fazer o fechamento dessa mensagem hoje, incluindo também já as referências. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: Paulo comparece perante Festo e apela para César. E entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei contra coisa alguma, contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. E a eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição,
e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que vivas mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma acerca que escreva no meu Senhor, ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Paulo comparece perante Festo e apela a César. Atos 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias a Cesareia, de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele, que fizessem vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Ou seja, os mesmos judeus que acusaram Paulo, porque já lá atrás queriam matá-lo, armando ciladas, ali quando o tribuno transferiu ele, enviando ele para Cesareia, o mesmo povo, a mesma turma, os mesmos homens, quando após 2 anos Paulo preso, e o tribuno que estava lá não deu a ele sentença nenhuma, porque eles compareceram diante dele ali no combinado quando descessem os seus acusadores. Os acusadores chegaram, acusaram, mas o tribuno não achou nada, o Félix não achou nada neles, em Paulo que pudesse. As acusações que eles faziam eram todas infundadas, não tinha nenhum valor jurídico, para que ele pudesse determinar alguma sentença para ele. Mas como ele não queria desagradá-los na totalidade, não liberou ele para ir embora e ficou aguardando que ele oferecesse algum dinheiro para ele. Porque se Paulo chegasse e oferecesse algum dinheiro, ele liberava Paulo, porque não tinha nada de que ele fosse acusado. Nem o preso, que era Paulo, nem ele tivesse liberado. Ele apenas encheria o bolso de propina. Queria que Paulo desse a ele propina para ele liberar Paulo. E com isso, irmãos, Paulo acabou ficando preso 2 anos, até que venceu o mandato
né? Até que venceu o mandato daquele tribuno que estava ali, daquele governador, né? E foi trocado. Isso passou-se 2 anos. E quando foi trocado, eles estavam esperando uma oportunidade para poder voltar lá e tentar fazer o que eles queriam fazer, que era acusar Paulo na frente do novo governador, que ele mandasse chamá-lo para ouvir e eles pudessem matá-lo. Queria que ele voltasse a Jerusalém. Mas Paulo, instruído pelo Espírito de Deus, em sua própria defesa, né, ele respondeu e não o rei, né, o governador, não teve como transferir Paulo de volta para Jerusalém para que eles pudessem armar a cilada que eles queriam fazer, né? Os que, pois, disse dentre vós têm poder, desçam, né? Voltando um pouquinho atrás, entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram. Isso após 2 anos, irmãos. 2 anos. Pedindo como favor contra ele que fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Paulo tinha ficado 2 anos preso, sem condenação alguma, por culpa deles. E o governador que estava lá, né, ficou marranhando, não liberou Paulo, esperando dinheiro, até que o prazo dele venceu e ele não teve o que fazer. Foi embora e deixou Paulo preso para agradar os judeus. Podia ter liberado. Falar, estou indo embora, o Paulo é inocente, não tem culpa nenhuma, então ele podia ter expedido ali o alvará de libertar, para liberar Paulo da prisão, mas não fez, para agradar os judeus, né? Político, né? Político procura agradar o povo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Pedindo com favor contra ele que fizesse vir a Jerusalém, armando cilada para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Ou seja, ele tinha acabado de assumir, fazia 3 dias, né? Paulo está preso lá e ele vai ser julgado lá. Aqueles que tiver alguma coisa contra ele, que desça até lá, que vá até lá, lá o acusem e eu julgarei, né, a causa de Paulo, né, as questões que vocês têm contra ele. Estarei fazendo um julgamento lá em Cesareia, né, porque Paulo tinha apelado. E não demorando entre eles mais do que 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. O povo obstinado queria a morte de Paulo, porque Paulo pregava o Cristo crucificado, né? Só que eles não tinham prova de nada. Nenhuma das acusações que faziam contra Paulo não tinham prova. Queria que ele fosse condenado, né? Mas não tinha prova, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Aleluia, Pai. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei contra coisa alguma, contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Né? Ou seja, Paulo, em sua defesa, dizia que ele não tinha infringido a lei, nem o governador, ou o presidente, né? Nem contra a lei dos homens, né? Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Né? Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondeu a Paulo e disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Né? E aqui a gente pode ver que por que ele fez essa pergunta para Paulo.
pura e exclusivamente pergunta política para agradar aqueles que o acusavam, que era o povo, eram os poderosos, né? Para agradá-los, fez essa pergunta a Paulo. Porque se Paulo aceitasse ir automaticamente, porque ele não tinha como obrigar Paulo a ir, ele estaria agradando aquele povo ali, de alguma forma, porque era o que eles queriam, né? Só que a intenção deles era cilada, não era julgamento, coisa nenhuma. Eles queriam pegá-lo antes que acontecesse ali o julgamento e eliminá-lo. Porque na cadeia ninguém invade, né? Ninguém se atreve, porque é segurança máxima, né? Glória a Deus, Jesus. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada hás das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. E é verdade, a defesa de Paulo foi justa. Nenhum preso pode ser entregue, né, a linchadores, né? Em hipótese alguma, ele estaria cometendo um crime gravíssimo se fizesse isto. Ele não podia ser entregue, porque ele não tinha culpa nenhuma, não havia tido julgamento, não havia tido condenação. Então, por que seria entregue àqueles que o queriam matar, né? Ele não podia fazer isso. Paulo estava preso, estava em segurança, mas ele sabia que apelando para César, ele seria libertado, seria liberado. Porque César tinha esse poder, tinha esse entendimento, porque era romano e era o homem grande, né, que tinha o poder que tem o Supremo Tribunal Federal. César era o chefe supremo. Então César podia falar: solta e pronto, acabou, né? Era só assinar. Ele tinha a caneta na mão e podia fazer isso, e ninguém podia revogar a ordem de César, né? Mas Festo respondeu e disse. Festo chamou para ele a responsabilidade. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Ele tinha esse poder, né, de enviá-lo a César, né, e César julgaria, né, daria ali o desfecho final dessa situação, né. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui, preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação, né? Na verdade, eles queriam que ele fosse, né, tivesse ali uma deportação, né, para que eles pudessem acabar com ele, né? E de acordo com a lei romana, ele não podia fazer isto, né? Por isso não fez e convenceu ele de que ele não podia agir fora da lei, fazendo a vontade deles. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Sentou no tribunal, junto com os seus acusadores, ou perante, né, e o conselho que ia julgar, né, e mandou chamar o preso Paulo, né, o nosso grande apóstolo Paulo. Acerca dele, Paulo perante o rei Agripa, acerca dele estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que
eu suspeitava. Ou seja, zero culpa. Culpa nenhuma. Nada, né? Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver, né? Na verdade, não era superstição nenhuma, era a fé mesmo, né? Era a fé mesmo, era a fé viva no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Jeová dos exércitos, o Criador dos céus e da terra e do mar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas, aquele que vive e reina para todo sempre. Não era superstição nenhuma, era a fé mesmo no Deus vivo, todo-poderoso. O eu sou, o Deus de Israel, meu Deus, né? Essa era a fé viva de Paulo, e essa fé Paulo defendia, né? Mesmo que ele fosse condenado à morte, ele não temia a morte. Paulo temia a Deus e não a morte, né? Glória a Deus e glória a Jesus. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. César Augusto, né? É o mesmo. Ora fala César, ora fala Augusto, mas é a mesma pessoa. César Augusto, né? Era o grande, né? E aí Paulo pediu isso porque sabia que era a sua última chance de ser liberado com vida, né? Por causa da justiça. César Augusto praticaria a justiça nesse sentido, né? E estaria liberando ele, né? Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã ouvirás, né? Agripa, Festo contando a história para Agripa, para o rei Agripa. E o Agripa se interessou em ouvir, que teve o interesse de conhecer Paulo e ver a história de Paulo. E ele prometeu amanhã. Ele estava ali, fazia já um monte de dias, estava ali na casa dele, 10 dias, né, como visitando, né? E aí ele aproveitou e fechou, convidou, chamou todo mundo que convocou, né, e trouxe Paulo na presença do rei Agripa para que o rei pudesse ouvir, né, e ajudasse ele compor ali o relatório que ele havia de fazer para poder enviar junto a companhia dele a César, né? No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco. Sentado no tribunal, ele abriu a sessão e começou o discurso dele para poder apresentar Paulo a eles, né? No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma acerca que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele acusações. Não tinha de que acusar Paulo. Paulo era inocente, não tinha cometido crime algum, né? Nem contra o conselho dos sacerdotes anciãos, nem contra a lei,
do seu país, nem contra a lei de Deus. Paulo era completamente inocente. E assim aconteceu esse desfecho todo. Vamos pegar aqui algumas referências para que nós possamos dar aqui um desfecho desse encerramento geral aqui, né? Uma consciência sem ofensa, uma consciência inculpável é citada nas Escrituras como uma das nossas armas mais essenciais para uma vida e ministérios espirituais. Bem-sucedidos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Uma boa consciência inclui a liberdade interna de espírito que se manifesta quando sabemos que Deus está. Quando sabemos que Deus não está ofendido por nossos pensamentos e ações. Ver em Atos 23, capítulo 1, nota. Salmos 32, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 21 e 22. Quando uma boa consciência se corrompe, fé, vida de oração, comunhão com Deus e vida de boas obras são gravemente prejudicadas. Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Quem rejeita a boa consciência terminará em naufrágio na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Justiça e da temperança e do juízo vindouro. Quando Paulo fala diante de Félix a respeito da fé em Jesus Cristo e prega a respeito da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix fica apavorado. Essa reação concorda com as palavras de Jesus, de que quando vier o Espírito Santo, converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. A salvação de todas as pessoas depende da proclamação fiel das verdades solenes da palavra, mediante as quais o Espírito Santo produz convicção no pecador. Ver em João capítulo 16, versículo 8, nota. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não pequei contra a lei. Paulo tem conhecimento de que nenhum delito que tivesse cometido contra os judeus ou contra a lei. Paulo não tem conhecimento de nenhum delito que tivesse cometido contra os judeus ou contra a lei. Paulo realmente guardava a lei moral do Antigo Testamento. Confira em Atos 21, capítulo 21, versículo 24. Sabia que os padrões da lei são imutáveis, assim como o próprio Deus é imutável. Para ele a lei é santa e boa e espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 12 ao 14. Expressa o caráter de Deus e suas exigências para uma vida justa. Confira em Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Mesmo assim, Paulo não guardava a lei como um conjunto de códigos ou padrões mediante o qual se tornaria justo. Uma vida justa requer a obra do Espírito Santo no coração e na alma da pessoa. Somente depois de regenerados, mediante a graça de Cristo, é que podemos obedecer devidamente à lei de Deus. Como expressão de nosso desejo em guardar, em agradar-lhe, nunca estamos sem lei perante Deus. Quando vivemos segundo a lei de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21, ver em Mateus, capítulo 5, versículo 17, nota. Romanos, capítulo 3, versículo 21, Romanos, capítulo 8, versículo 4. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Graças te dou, meu Pai.
Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus.